Pessoal, quantos aqui conhecem Howard Schultz? Ninguém conhece? CEO e fundador do Starbucks. Howard Schultz, há muito tempo atrás, ele pegou um grupo de empresários e ele levou esses empresários para Jerusalém, em um dos bairros mais ortodoxos de Jerusalém. Eu estive lá. Foi onde eu comprei meu chapéu. Você já viram usando chapéu? Aquele chapéu dá um monte de polêmica, daí eu não uso ao vivo. Então eu evito, deixo ele em casa guardado. Foi lá onde eu comprei esse chapéu. Howard Schultz pegou esse grupo de empresários porque eles queriam falar com um famoso rabino, um dos rabinos mais famosos de Jerusalém e o dono de uma das escolas mais famosas de Jerusalém. E eles queriam saber qual é a lição mais poderosa que eles poderiam extrair do Holocausto. Vocês lembram do Holocausto? O nome desse rabino era Natan Tzvi Finkel. Nós chamamos de Rav Finkel, o mestre Finkel. Parece até mestre Splinter, né? Sempre quando eu falo, eu penso naquele da Tartarugas Ninja. O Rav Finkel era uma figura muito exótica. Ele tinha a barba muito grande, ele tinha os peote. Sabe o peote, aqueles cachinhos que os judeus têm? Ele era uma figura muito exótica, um senhor de idade, mas que carregava muita sabedoria. Só que o que deixava as pessoas constrangidas na presença dele era que ele tinha Parkinson. E o Rav Finkel, ele tinha um grau tão severo de Parkinson que ele precisava andar com os braços sempre cruzados. E aí, volta e meia, os braços saíam e ele sempre tinha que andar com os braços cruzados. Quando ele ia falar para as pessoas, ele precisava se segurar no palanque, porque os braços dele sempre acabavam chamando muita atenção. E aí, esse grupo de empresários, na presença do Rav Finkel, eles ficam constrangidos, eles não conseguem olhar para o Rav Finkel. Porque eles estavam envergonhados de conseguir olhar fixamente quando eles estavam dentro da sala. E aí o Rav Finkel sabia que eles queriam saber da maior lição que eles poderiam extrair do Holocausto. E aí eles, muito constrangidos, o Rav Finkel bate na mesa, olhem para mim! E aí os homens amedrontados, eles começam pouco a pouco a olhar para o Rav Finkel, e aí ele fala, vocês querem saber da maior lição que nós aprendemos no Holocausto? Vocês querem saber qual é a maior lição? O Rav Finkel começa a falar. Muitos dos nossos irmãos, eles nem conseguiram chegar no campo de concentração, porque eles morriam antes. Os que conseguiam chegar, eles sofreram muito. Quando um guarda nazista, quando chegava o entardecer, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu vou chegar em casa e vou ter voz para conversar com a minha esposa. O Rav Finkel fala, quando um guarda nazista, ele ia entregar um cobertor, quando estava entardecendo, e ele entregava um cobertor para cada 6, 7, 10 pessoas. Pensem, um cobertor para cada 10 pessoas. E aí ele pergunta para esse grupo de empresários, o que vocês acham que essa pessoa que recebia o cobertor fazia? Vocês acham que ela dormia quentinha ou vocês acham que ela estendia o cobertor para as pessoas que estavam ao redor? E aí o Rav Finkel responde, eles estendiam o cobertor para todo mundo que estava ao redor deles. O máximo de pessoas que eles poderiam aquecer naquela noite. E aí o Rav Finkel olha para Howard Schultz, o CEO da Starbucks e todos aqueles empresários, como vocês aqui, e ele falou, voltem para a América e estendam o cobertor de vocês. Estiquem o cobertor de vocês. Muitos anos se passaram, eles ficaram maravilhados com essa lição, muitos anos se passaram, e Howard Schultz, que depois de muito prosperar, inclusive com o conselho do Rav Finkel, ele volta para Jerusalém, e aí, como ato de gratidão, ele se encontra novamente com o Rav Finkel, e aí ele tira um cheque em branco do bolso, ele preenche com o nome dele, e entrega na mão do Rav Finkel, dizendo, Finkel, você pode preencher com o valor que você quiser, e usar como você quiser.
Quantos que você colocaria no cheque e por quê? Milhões. Quantos que você colocaria no cheque e por quê? Milhões? Milhões pelo conhecimento que aprendeu. Quanto que você colocaria? Milhões também. O Rav Finkel, com a mão trêmula, ele tira uma caneta do bolso e ele preenche com um pouco mais de $1.000. Ele preenche com um pouco mais de $1.000. O Rav Finkel, ele não era um homem rico, apesar de ser um homem, um dos líderes mais influentes e dono de uma das escolas mais famosas de Jerusalém, ele vivia de doações. Ele pega o cheque, ele devolve para Howard Schultz, ele fala, no outro lado da rua tem uma loja de artigos judaicos. Eu quero que você compre um tefilim. Vocês sabem o que é tefilim? Tefilim é aquelas cordinhas que nós judeus usamos para fazer as orações. Nós usamos ela no braço esquerdo, na mão esquerda, perto do coração e também na cabeça. Para nos lembrar que a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações precisam sempre estar alinhadas. Ele falou, eu quero que você atravesse a rua, Howard. Compre um tefilim, coloque esse tefilim e ora com o tefilim todos os dias. O que o Rav Finkel estava ensinando? Que um grande sábio, ele nunca está preocupado no quanto ele pode receber, mas no quanto ele pode dar. Essa é a maior lição que nós podemos aprender, inclusive com o Holocausto. E aí Howard Schultz, sem entender, né? Uma pessoa que tem muita escassez ou precisa de muita grana, a gente tinha um cheque em branco na mão do Howard Schultz. Mas o Rav Finkel sabe que é mais poderoso você dar do que você receber. E hoje, sábios, eu quero compartilhar do pouco que eu sei com vocês. Eu quero poder compartilhar da minha sabedoria com vocês. Vocês sabem que eu sempre falo isso. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Eu entendo que essa é a forma de nós alcançarmos sabedoria. Ok? Vocês já se apresentaram, eu já vi que muitos de vocês já me conhecem, mas eu sou o Nathanael Knaben, eu sou estrategista de posicionamento, branding, eu vi que algumas pessoas aqui já trabalham com posicionamento, com branding. Eu sou um descendente de judeus, por isso que algumas vezes vocês vão ver algumas histórias do judaísmo, vocês vão ver algumas palavras em hebraico, mas eu vou explicá-las todas para vocês, não se preocupem. Nós somos uma comunidade de judeus um pouco diferente, porque nós acreditamos que Yeshua é o Messias. Ou melhor, a gente acredita que Jesus é o Cristo. Porque às vezes eu falo Yeshua, o pessoal acha que eu estou falando Yeshu, ou qualquer outra coisa, mas não, Yeshua, Jesus, que é o nome que ele recebeu. Isso gera um pouquinho de polêmica. Os meus irmãos judeus ortodoxos, muitas vezes, eles não curtem tanto. Então, a gente não precisa provar nada para ninguém. O maior judeu de todos os tempos mora dentro de nós. Quantos aqui achavam que eu era mais alto? Bastante gente. Quantos aqui achavam que eu era mais cheinho? Vocês não acharam eu cheinho? Quantos aqui achavam que eu não piscava? Pessoal, eu pisco. Eu vou contar para vocês. Eu não contei para ninguém isso aqui, mas vou contar para vocês o que aconteceu. Eu trabalho muito atrás do computador. Eu era fotógrafo muito tempo. Já compartilhei com o Rodolfo aqui. Fui fotógrafo há muito tempo, então fiquei muito tempo atrás do computador editando foto. E aí, no final das contas, como eu passava muito tempo atrás do computador, eu ficava ali muito focado e acabava não piscando. No final das contas, eu fui fazer um dos vídeos, um dos conteúdos que vocês já devem ter assistido, e involuntariamente eu não pisquei. Eu não fiquei lá assim, eu vou fazer um vídeo agora para não piscar. Só para todo mundo ficar pensando que eu sou uma inteligência artificial, que eu sou da CIA. Olha a loucura, me falaram que eu sou da CIA, que eu sou disfarçado da CIA. Por isso que eu não pisco. Basicamente, o primeiro vídeo foi totalmente involuntário. Quando eu vi que alguém comentou dizendo que eu não piscava, aí eu falei, peguei o engajamento. Aí eu comecei a fazer todos os vídeos sem piscar. Todo mundo comenta, ele não pisca, ele não pisca, ele não pisca. E aí, enquanto isso, o Instagram continua entregando o meu conteúdo. Sábios,
Eu trabalho hoje com posicionamento estratégico. Quem aqui já está conectado com a mentalidade de posicionamento? Tem um exercício bem fácil que eu sempre costumo fazer quando eu vou palestrar para que as pessoas saibam de maneira mais fácil o que é posicionamento. Eu quero que vocês me digam uma marca de refrigerante. Coca-Cola. Todo mundo pensa em Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola está há mais de 130 anos preenchendo um espaço nas nossas mentes. A Coca-Cola gasta cerca de 4 a 5 milhões de dólares todos os anos só para preencher um espaço na nossa mente. E aí eu entendi que existia uma necessidade do mercado de posicionamento. Por quê? Porque agora, no Instagram, é muito fácil você, por exemplo, modelar alguém, e quando você modela alguém, muitas vezes você acaba sendo confundido com aquilo que a pessoa faz. E aí você não está entregando a sua verdade. Agora o Instagram, eu e o Felipe conversávamos sobre isso hoje, o Instagram agora tem o selinho pago, né? Eu comprei, supostamente eles dizem que dá mais segurança. Basicamente, o que acontecia com vocês quando às vezes um verificado curtia alguma coisa de vocês? Não era legal quando uma pessoa verificada vinha? Puxa vida, um cara verificado, o perfil dele deve ser no mínimo um perfil bom, um perfil grande. Por quê? Porque era um fator de branding. A pessoa ocupava um espaço na sua cabeça só por ter um selinho azul. Agora, todo mundo com selinho azul. Quem é que tem perfil importante? Quando as pessoas pensam num serviço, será que elas pensam no serviço de vocês? Quando elas pensam no produto, como eu falei da Coca-Cola, será que elas pensam no produto de vocês? Isso é posicionamento. É criar um espaço que você possa habitar na mente das pessoas. Como que a gente cria esse espaço, Natanael? Eu vou explicar rapidamente que o nosso tempo aqui é limitado. Através de fazer branding. O que é branding? Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é branding. Imagina uma corrida de Fórmula 1. Nós temos o piloto, nós temos o carro, nós temos o tipo de pneu, a gasolina, a equipe técnica, vários elementos. Para o que esses elementos contribuem? Para que o piloto chegue em primeiro lugar. Para que ele se posicione em primeiro lugar. Através deles fazerem o quê? Usarem todas as estratégias técnicas que eles podem para conseguir ganhar essa corrida. Quem está entendendo, diga eu. Quando nós temos um branding muito bem alinhado, por isso que vocês estão vendo sempre laranjadinho em tudo, vocês estão vendo eu usando sempre a laranjinha, várias pessoas, hoje ainda inclusive, recebi uma foto de uma pessoa que chegou em casa e tinha uma vergamota lá em cima da fruteira dele e falou, de quem você acha que eu lembrei? Isso é branding, isso é posicionamento, é preencher um espaço na mente das pessoas. Eu quero que vocês fiquem presentes para isso. Eu quero que vocês se perguntem, né? Se, de fato, o seu produto já ocupou um espaço na mente das pessoas. Por que é importante branding? Por que é importante posicionamento? Porque a gente diminui CAC. É muito simples. Muitas vezes a gente vai escolher comprar uma Coca-Cola lata, que custa R$5, ao invés de comprar, por exemplo, uma garrafa de tubaína de 2 litros, que custa às vezes R$3. Por isso a importância do branding e do posicionamento. Ele eleva o valor do teu produto. E você não consome energia tendo que explicar sobre ele. Porque as pessoas já têm uma noção, já têm um espaço preenchido a respeito do seu produto na mente delas. Sabes, por que o Natanael está aqui hoje? Porque eu cansei de ser pobre. Quem é que já cansou de ser pobre? Algumas pessoas não cansaram de ser pobres. Tomara que até o final da noite de hoje você fique incomodado com a sua pobreza. Quem não levantou a mão? Quem é que pode me dizer o que é o espírito de pobreza? Não precisa ficar envergonhado. Não ter Deus. Falta de conhecimento. Escassez. Improdutivo. O espírito de pobreza é uma das armas mais poderosas que a antiga serpente, a mesma que enganou Eva,
É uma arma poderosa que ela usa para te impedir de se conectar com tudo aquilo que Deus já te liberou para alcançar. Presta atenção, Ele já liberou para você ser próspero. Hoje, enquanto eu voava, eu coloquei uma música que eu nunca tinha ouvido. Era um artista que eu gosto muito de escutar, ele lançou um CD novo, e eu comecei a escutar, e a letra dizia exatamente isso. No momento em que você nasceu, houve uma festa. É muito louco isso, porque eu nunca parei para pensar ou para lembrar do meu nascimento. É claro que eu nunca ia conseguir lembrar do meu nascimento. Mas quem é que já pensou sobre o seu nascimento? Não é estranho? A gente nunca pensou sobre o nosso nascimento. Como é que estava o nosso pai, ou a nossa mãe, ou, enfim, quem estava na sala, como é que foi? A gente nunca parou para pensar. Qual foi a energia que aconteceu? E a verdade é que Deus desejou muito que você nascesse. Ele te liberou para prosperar. Ele te liberou para você alcançar riquezas, mas, no meio do caminho, um espírito chamado pobreza te impede de alcançar tudo aquilo que já estava liberado para você. O objetivo do espírito de pobreza não é manter as coisas longe de nós. Muitas vezes, quando a gente fala sobre espírito de pobreza, a gente pensa no quê? É o carro que eu não consigo comprar, é a escassez que algumas pessoas falaram, é a casa que eu não consigo ter, é o faturamento que eu não consegui bater nesse mês. A gente pensa nisso. Ou uma pessoa que passa muitas necessidades. Mas o propósito do espírito de pobreza não é afastar as coisas de nós, mas nos afastar da vontade do eterno Deus para as nossas vidas. Olha o que é prosperidade. Olhem bem para essa imagem. É ter tudo que o dinheiro pode comprar, realmente, é acessar isso, mas é ter tudo que o dinheiro não pode comprar. Se vocês não conhecem, essa é minha esposa e ela está segurando a barriga, porque em outubro nasce o João Joel. Vocês não sabiam do nome, né? Primeira vez que eu estou falando publicamente. Sintam-se honrados, porque eu guardo com muito carinho isso e todas essas informações a respeito da minha família. Isso é verdadeira prosperidade. Se você faz um lançamento de 7, 8, 9, 10 dígitos, como algumas pessoas fizeram esse ano aqui, em 2023, e o seu casamento está destruído, você não é próspero. Se você tem muita grana na sua conta e você tem filhos desobedientes, você não é próspero. Se você tem muita grana e você gasta consigo mesmo, você não é próspero. Prosperidade diz respeito ao dinheiro, mas vai muito além do que o dinheiro pode nos entregar. Quando a gente fala sobre prosperidade, sabe, eu estou indo muito rápido, não? Eu gosto muito de honrar o tempo de vocês, e principalmente porque vocês pagaram por uma comida muito boa. Então eu honro por isso, tá? Então se eu for muito rápido, a minha esposa não está aqui hoje, normalmente ela viaja comigo, mas ela pega no meio da plateia assim, ó, e ela escreve assim, ó, não esquece de piscar, e aí levanta o celular. Aí eu olho, muito bom, aí daqui a pouco ela vem, água. Daqui a pouco ela fala mais devagar. Eu gosto muito de falar sobre isso, e aí minha cabeça aqui, ó, tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, eu quero descarregar tudo sobre vocês. Vamos lá, quando a gente fala sobre prosperidade, muitos de vocês já ouviram eu falar sobre isso. Tsalar. Prosperidade no hebraico é tsalar, que significa o quê? Quem que já sabe? Avançar. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos aqui já conhecem, quer dizer, quem não conhece a história de José, do Egito? Todo mundo já conhece a história de José? Muito bom, então eu vou passar rapidamente por ela. José é vendido pelos irmãos, porque os irmãos odiavam José praticamente. Ele é colocado num poço, depois José é vendido pelos irmãos, e ele vai parar na casa de um homem muito influente, que era Potifar. Da casa de Potifar, vocês sabem a história, a mulher de Potifar tentou dar uma investida em José, José deu uma invertida nela, deixou a capa na mão dela, José vai preso, acaba ficando líder da cadeia ele revela o sonho de dois caras lá, esses caras, um deles morre, o outro volta para a presença do rei, que ele era copeiro do rei. O faraó, o próprio faraó, o governador do Egito, ele tem alguns sonhos, e aí o copeiro fala, puxa, lá na cadeia tinha um cara que ele revela sonho direitinho. E aí o faraó tentou revelar sonho com todo mundo, com os adivinhos do Egito, ninguém conseguiu, e aí chega
Yosef Hatzadik, José o justo, na presença do faraó. Aí ele falou, olha, eu ouvi dizer que você revela sonho e tal. Se Deus não fizer isso através de mim, faraó, ninguém mais vai conseguir. Ninguém mais vai conseguir. E aí, basicamente, ele revela os sonhos do faraó, eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, vocês já estão conectados com a história, eu vou passar bem rápido aqui, mas para mostrar para vocês. Quando Yosef assume o governo do Egito, porque ele revelou de fato os sonhos do faraó, quando ele assume o governo do Egito, o que acontece? Nesse momento, Yosef começa a receber prosperidade financeira. A gente não lê que Yosef recebia prosperidade financeira até ali. Ele trabalhou como caseiro na casa de Potifar, ele trabalhou sendo o chefe da cadeia. Quando ele assume o governo do Egito, aí sim, grana começou a passar pela mão de José. Mas José teve um tempo de preparação e quando aquela grana veio, ele fez o quê? Ele multiplicou. E aí nós aprendemos uma coisa com José. Se você multiplica, cada vez mais você tem. Se você desperdiça, aquilo que você tem vai ser tirado de você. Não tem propósito de você ter uma riqueza ou prosperidade se você não usar para fazer algo bom com essa prosperidade que você tem. E se nós avançarmos um pouquinho na história, alguém sabe me dizer por que José recebeu essa grande prosperidade? Alguém sabe dizer? Não precisa ter vergonha, não. O dom de José era de governo, muito bom. Mais alguém? Por causa da sua família. Mais alguém? Deus queria estabelecer o reino dele. Deus entrega muita grana na mão de Yosef. Muita grana. Durante 7 anos ele fez grana chover, literalmente. E aí José guardou tanto, ele contava, ele era um cara muito organizado, né? Ele fazia uma contabilidade muito bem feita. Só que era tanta grana, era tanta provisão, que chegou uma hora que José falou, quer saber de uma coisa? Eu não consigo mais nem contar. Tá louco. De tanta coisa, começou a chover, que José não tinha mais nem como guardar, não tinha mais nem como contar. 400 anos o povo ficou sendo escravo no Egito, muito tempo depois. Yosef morreu o faraó, vocês sabem disso? Yosef já tinha falecido, o faraó novo não conhecia nada sobre a história, escravizou o nosso povo durante 400 anos. Quando o povo vai sair do Egito, quando Deus está libertando o povo do Egito, depois de liberar 10 pragas, o que acontece? Deus fala para que eles pedissem para os vizinhos, para que os vizinhos dessem os brincos, os colares, as riquezas. Toda a prosperidade que Deus derramou na mão de José saiu com o povo de Israel 400 anos depois. Por quê? Porque o povo precisava construir um tabernáculo no deserto. Para que a gente tem grana no deserto? No deserto não se compra nada. No deserto não tem shopping, não tem loja de carro, não tem condomínio no deserto. É porque Deus, através da prosperidade que derramou sobre as mãos de José, ele queria fazer expandir o reino dele. Se você não usa aquilo que Deus te deu para fazer expandir o reino dele, você automaticamente constrói um bezerro de ouro. Começa a ficar inútil o fato de você ter prosperidade na sua mão. Quem está entendendo, diga eu. Os nossos sábios têm um conceito muito importante. Pessoal, eu vou recomendar a vocês que vocês anotem. Muitas coisas eu não vou voltar aqui. Honro muito tempo de vocês, já falei sobre isso. Então eu gostaria muito que vocês anotassem, tá? No judaísmo, quando a gente fala sobre prosperidade, muito se tem de desejo de saber como que os judeus prosperam tanto. Quem é que já teve desejo de saber qual é o segredo da prosperidade dos judeus? Hoje eu vou compartilhar alguns com vocês. Alguns desses segredos. E um dos estudos mais profundos dentro do judaísmo a respeito de prosperidade é sobre como lidar com o seu business. É sobre como lidar com o seu business, olha só. Porque eles entendem que aquilo que nós temos na nossa mão é um fator de mudança para as nossas vidas, para a vida das nossas gerações e de toda a nossa comunidade. Nós temos um poder
o dinheiro, a prosperidade, para que nós possamos mudar a vida das pessoas. Os nossos sábios acreditam que quando nós chegarmos na corte celestial, a primeira pergunta que vai ser feita para nós é essa aqui, ó. Você tratou os seus negócios com honestidade? Os nossos sábios dizem que essa é a primeira pergunta que a gente vai receber quando chegar na corte celestial. E aí eu pergunto para vocês hoje, vocês têm tratado os negócios de vocês com honestidade? Faça essa pergunta para vocês mesmos. Quero que vocês respondam para vocês mesmos. Hoje eu quero compartilhar com vocês, depois dessa introdução, os 7 caminhos para a prosperidade de acordo com a antiga sabedoria judaica. Como eu falei para vocês, um dos estudos mais profundos que nós temos no judaísmo é o estudo sobre business, sobre prosperidade. Como que você pode usar essa prosperidade para o propósito correto. Eu vou recomendar de novo que vocês anotem. Eu quero passar por isso, eu não quero ser rápido, mas eu quero honrar o tempo de vocês. Então, por favor, prestem muito atenção. O que eu vou falar para vocês aqui é, de fato, estudos milenares, é conhecimento milenar, que nós passamos de geração em geração. Eu vou passar para o meu filho e o meu filho vai passar para os filhos dele. Eu recebi, e o meu pai recebeu, e o meu avô recebeu. E desde Abraão nós temos recebido essas direções de caminhos que nós devemos trilhar para alcançar verdadeira prosperidade. É importante que nós entendamos de fato o que é prosperidade. Por quê? Porque nós todos, nós somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. Nós somos agentes representantes do reino de Deus. E o que nós vamos fazer com tudo aquilo que Ele nos dá? Vamos lá. O primeiro caminho, sabedoria. Anote aí. 1. Sabedoria. Natanael, o que é sabedoria? Sabedoria é a aplicação prática de conhecimento. É a aplicação prática de conhecimento. Conhecimento é muito bom. Conhecimento é tão bom quanto dinheiro. Mas conhecimento é tão inútil quanto dinheiro, se nós não tivermos sabedoria de como utilizar. Se você tem muito conhecimento, e eu posso estar entregando muito conhecimento para vocês aqui essa noite, mas se a gente não tiver uma parte prática, ou seja, se a gente não sabe como colocar em prática tudo aquilo que a gente está falando, é só conhecimento. E aí amanhã ou depois, todo esse conhecimento, ele some da nossa mente. Uma das lições que nós aprendemos com o rei Salomão, uma das grandes lições que nós aprendemos com ele, com grande sabedoria vem grande riqueza. Presta atenção nesse código. Salomão tem um encontro com Deus, e aí Deus fala para Salomão, Salomão, eu quero que você peça o que você quiser, e eu te darei. Salomão poderia pedir riquezas, ele poderia pedir muitos carros, ele poderia ter pedido que todos os reinos da terra venerassem ele, mas ele não deseja nenhuma dessas coisas. O que ele deseja? Sabedoria. E ele não desejou sabedoria porque ele sabia que ia ter algo depois. Não, ele queria ser sábio. Aí agora, com a sabedoria, Salomão ensina um grande código, apesar de que ele não fala isso pra gente, mas a gente aprende um grande código com essa lição. Com grande sabedoria, vem grande riqueza. Automaticamente. Por quê? Com a sabedoria, você tem estrutura o suficiente para saber o que fazer com a sua riqueza. Vocês estão entendendo? Outra lição que nós aprendemos a respeito de sabedoria com Salomão é que muitas vezes a gente quer ficar rico, a gente quer ficar próspero, mas a gente começa pelo dinheiro. E aí a gente vê, e esse é um assunto até bem pesado, que um dos maiores índices de suicídio, muitas vezes, é entre a galera que tem muita grana. Isso é bem sério. Por isso que o judaísmo trata com muita seriedade negócios, dinheiro. Por quê? Porque nós, de novo, somos agentes daquilo que Deus quer fazer.
Deixa eu perguntar para vocês. A grana que caiu na mão de José, foi usada para construir um tabernáculo. 400 anos depois, lá no deserto, eles construíram um tabernáculo. Vocês lembram disso ou não? Lembram disso, né? Tabernáculo de Moisés. A grana que caiu na mão de Salomão foi usada para quê? Para construir um templo. Vocês estão entendendo? Que riqueza vem do céu para as nossas mãos. Mas como nós usamos isso é uma responsabilidade nossa. Ou a gente multiplica, ou a gente desperdiça. Tem algo muito interessante a respeito de sabedoria, que é humildade. O próprio Salomão fala que com os humildes está a sabedoria. O que é a humildade, Natanael? Humildade é você se colocar num ambiente como Builders, por exemplo, para que você possa adquirir sabedoria junto de todas as outras pessoas que estão aqui. O quanto você pode doar para as pessoas. E aqui tem um código pesadíssimo a respeito de networking. Muitas vezes a gente quer se conectar com pessoas, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu quero me conectar contigo. Por que você não tenta, primeiro, ser interessante para essa pessoa? Talvez adquirindo sabedoria com essa pessoa. Talvez aprendendo com essa pessoa. A gente sempre está fazendo networking, muitas vezes buscando só o interesse, e aí, afobado de buscar o interesse, a gente acaba queimando a largada. Mas agregue primeiro. Seja sábio para essa pessoa, agregue algo de valor. Tem um código muito interessante que, quando nós agregamos sabedoria na vida de uma outra pessoa, a outra pessoa tem um débito com a gente. Parece que algo fica ali na cabeça dela. Puxa vida, eu tenho que pagar esse cara. Olha só o quanto que ele me entregou, eu preciso pagar alguma coisa para ele. É exatamente isso que eu faço. Nas minhas mentorias de posicionamento, eu tenho alguns clientes meus aqui, o Adilson já falou que é um deles. Normalmente eu tenho uma cláusula de sigilo com os meus clientes, então eu não posso falar. Talvez vocês vão olhar para o lado e pensar que a pessoa que está do seu lado é meu cliente, mas eu tenho alguns clientes aqui entre vocês. Mas basicamente, as pessoas me contratam porque muitas vezes elas estão perdidas sobre o seu propósito. Elas estão perdidas sobre a direção que elas precisam seguir com o business delas, com o posicionamento delas. Eu entrego sabedoria e automaticamente a pessoa fica em débito comigo. E muitas vezes a gente acaba o tempo de mentoria, de posicionamento, e a pessoa quer mais tempo. Porque a sabedoria é inesgotável. Vamos lá. Assuma quem você é. Pessoal, depois que o nosso povo foi liberto do Egito, eles estavam peregrinando no deserto, e aí faltava algum tempinho, faltava algum pouquinho para eles acessarem a Terra Prometida, porque Deus libertou eles do Egito para levar eles para a Terra Prometida. Faltava um pouquinho só para que eles entrassem na Terra Prometida. E aí um grupo de pessoas chegou no ouvido de Moisés e falou assim, ó, Moisés, vamos enviar uns homens para ver se a terra realmente é boa? Para a gente bolar uma estratégia de como acessar a terra? Vamos ver se a gente faz isso, Moisés? A gente lê e quando a gente lê, a gente acha que foi Moisés que quis enviar, né? Na verdade, ou Deus que tinha pedido para enviar, na verdade não foi Deus que pediu. Na verdade foi o próprio povo que pediu. E não é nem o judaísmo que fala isso, não se preocupem. A própria Bíblia que vocês têm, que vocês leem, ela fala isso. O povo estava se sentindo amedrontado. Deus já vinha catequizando eles há muito tempo. Eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Lá vai ser de vento em polpa. Mas aí o povo, na hora H, o povo começa a duvidar. E aí Deus fala o que para Moisés? Shlach lecha. Que quer dizer, envia para ti, Moisés. Se o povo está pedindo para que tu envie alguns espias para a terra, envia para ti, Moisés. Se tu precisa, envia para ti. Vocês sabem, Moisés envia 12 caras em reconhecimento da terra prometida, nessa missão. 10 caras trazem um relatório negativo a respeito da terra. Eles falam, olha, a terra é boa, mas ela é muito fortificada. Os caras são muito fortes, eles são gigantes, eles vão varrer a gente. Apenas 2 caras. Eles trazem um relatório 100% correto a respeito da terra. Josué e Caleb. Quando Deus fala que ele levaria o povo para uma terra que mana leite e mel, a promessa já vinha dele, já estava pronto.
Mas o povo começa a duvidar na hora H, eles não assumiram quem eles eram. Apenas 2 caras assumiram quem eles eram, Josué e Caleb. E adivinha só, toda aquela geração morreu no deserto e somente Josué e Caleb acessaram a Terra Prometida. Natanael, como que eu posso assumir quem eu sou? Acessando o código-fonte. Falei sobre isso com o Felipe hoje. Vocês sabem o que é código-fonte, não? Código-fonte é basicamente a estrutura de um site. A gente vê um site todo bonitão, a página que a gente comprou o ingresso, todo muito bonitão, tu clica no botão, tu faz o pagamento, mas tem um código por trás que é bem complexo às vezes de entender. O programador aí que vai conseguir entender melhor, quem mexe muito com essa parte de desenvolvimento, ele vai entender muito bem o que é o código-fonte. Quando Deus te criou e quando você nasceu, Ele soprou nas tuas narinas, como Ele soprou nas narinas de Adão, uma alma divina em cada um de vocês. Deus compartilhou dele mesmo. É o sopro dele. Por isso que quando a gente morre, a gente entregando o que estava emprestado com a gente quando a gente estava aqui na Terra. Está compartilhado com vocês. Essa alma divina, ela veio com um propósito implantado no código-fonte. Mas adivinha só, é minha e sua missão descobrir a essência que está plantada no código-fonte. E como que a gente faz isso? Mesma coisa que Deus falou para Abraão, lerá. Deus fala para Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrarei. No original, já falei diversas vezes isso, mas preciso reforçar. Deus fala para Abraão, lerá, que significa saia para ti, ou saia para dentro de ti mesmo. Natanael, mas olhar para dentro de mim, meu coração não é enganoso? Eu não sou todo ruim por dentro? O código-fonte não foi plantado por você. O código-fonte foi plantado por ele. Já está em você. Você não vai procurar algo de você. Você vai procurar algo que ele, o eterno Deus, plantou no seu coração. Quem entendeu, diga eu. Lerá. Repete assim comigo. Ó. Eu me comprometo a fazer lerá. A sair para dentro de mim. Quando Abraão, e aí Deus fala o quê, né? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, casado, mulher, vivendo ainda ali na casa dos pais. Saia do ambiente que você está. Presta atenção no ambiente que você está caminhando. Será que esse ambiente faz você olhar para dentro de você mesmo? Ou será que esse ambiente te impulsiona e te influencia a afundar cada vez mais? Presta atenção nos ambientes que você caminha hoje. Terceiro, anote aí. Entenda a espiritualidade do dinheiro. Muitas outras religiões, eles têm um conceito de que quanto mais pobre a gente ser, mais espiritual a gente é. Quanto mais pobre, mais espiritual. Então eu tenho que ser pobre para ser espiritual. O judaísmo não tem esse conceito. No judaísmo nós temos um conceito de que o dinheiro é espiritual. E quer saber de uma coisa? O próprio Jesus considera o dinheiro como uma energia espiritual. O que ele fala? A gente não pode adorar a 2 senhores. Você sabia que a única divindade em todo o Novo Testamento que é chamada de Senhor é o dinheiro? Quem é que sabia? Muito bom. Em todo o Novo Testamento, a única divindade que é chamada de Senhor é o dinheiro. Que muitas vezes, se nós permitirmos, pode começar a competir com Deus. Agora, nós precisamos entender que o dinheiro tem uma parte espiritual. É muito legal quando nós estamos num ambiente religioso, nós oramos, nós lemos, nós cantamos. Isso tudo não se parece com adoração a Deus? Se parece. A gente está na igreja, seja onde você estiver, eu, no caso, numa comunidade, numa sinagoga. Nós cantamos, nós lemos, nós estudamos. Isso parece muito com adorar a Deus. Mas e quando a gente está nos nossos negócios? O judaísmo ensina que ainda mais importante é você usar o dinheiro para elevar a consciência do mundo material e físico, para tornar o mundo material e físico no mundo espiritual. Para trazer a consciência divina para o mundo espiritual. Através de termos dinheiro, nós temos uma energia de transformação da vida das pessoas através de possuirmos dinheiro.
Se a gente não entende que o dinheiro tem um peso espiritual muito grande, nós vamos tratar o dinheiro apenas como a gente trata o ar quando está faltando. Vocês já viram? Vocês estão pensando agora que vocês estão respirando? Não. Ninguém está pensando que está respirando agora. A gente só pensa quando falta o ar. E a gente só pensa em dinheiro quando está faltando. Ou quando nós estamos muito preocupados com ele. Estou sendo muito sério com vocês? Não? Posso continuar? Sementes. A conexão com o futuro. Quem aqui sabe me dizer qual é a mensagem que a semente grita falando pra gente? Quem é que pode me dizer? Multiplicar? Mais alguém? Estar no lugar certo? Oi? Me planta. Ela grita assim, ó. Prosperidade. É isso que a semente grita. Prosperidade. A semente diz respeito ao futuro de vocês. Muitas vezes uma semente ela não se parece com o fruto. E é por isso que a gente não planta. Mas, se você guarda uma semente com você, tudo o que ela vai ser, o máximo que ela vai ser uma semente. Agora, se você planta essa semente, o mínimo que ela vai ser uma semente. O que é uma semente, Natanael? Semente é uma ideia, semente é um investimento, semente é algo que você já tem em você e que você precisa avançar no plantio. Existe a história de um homem que observava um grande sábio plantando uma árvore. E ele pergunta para esse grande sábio, quanto tempo vai demorar para que tu possa desfrutar dessa árvore? E aí esse grande sábio fala, cerca de uns 70 anos. Mas 70 anos? Tu não vai mais nem estar vivo para poder desfrutar? Aí ele falou, meu amigo, quando eu nasci, eu cresci num mundo frutífero e próspero, porque os meus pais tinham plantado para mim. E aí a história continua dizendo que aquele homem que fez a pergunta, ele foi dormir, e aí na manhã seguinte, ele acorda e ele vê várias pessoas chegando na árvore, porque a árvore sobrenaturalmente já tinha dado frutos. Ele fala, ué, como é que ela já deu fruto? Eu estava vendo ele plantar ontem, como é que ela está dando fruto já hoje? E aí as pessoas se alimentando, jovens, crianças, homens, mulheres. E ele fala, como que essa árvore já deu frutos? Como que ela deu frutos tão rápido? Daí eles olharam para ele, rápido? Não, demorou 70 anos. Aí nós aprendemos outra lição. Aquele que só fica olhando as nuvens, nunca colherá. Nunca semeia e nunca colherá. Só fica olhando as nuvens, só fica olhando para o vento. Você é o que semeia ou o que está olhando para as nuvens? Faça essa pergunta para você mesmo. Quando a gente fala sobre sementes, nós precisamos falar sobre diversificação de investimentos. Os sábios do judaísmo dizem que nós precisamos ter 3 formas de investimento. Primeiro, em terras. Segundo, em negócios. E terceiro, ter sempre uma grana à mão para fazer novos investimentos. Sempre ter uma grana à mão para fazer novos investimentos. Quando Jacó tinha um problema com Esaú, o irmão dele. Esaú era um cara que era muito bravo e queria matar Jacó. Vocês já sabem da história, eu vou avançar mais rápido aqui. E aí, depois de muito tempo, Jacó já era casado, Esaú já era casado, eles já tinham famílias, já tinham os bois, eles já tinham tudo o que eles precisavam. Chega o momento deles se encontrarem. Jacó ensina uma lição muito poderosa para a gente a respeito de diversificação de renda. E vocês precisam estudar sobre investimentos. Eu estou compartilhando 7 caminhos para a prosperidade dos judeus. Eu posso passar para vocês cada fonte do estudo que eu estou trazendo para vocês. Se vocês querem saber o segredo dos judeus de prosperar, coloquem em prática. Jacó pega os bois, pega as ovelhas, ele pega uma parte do acampamento dele, joga para um lado. Pega outra parte do acampamento e joga para o outro lado. Uma parte do acampamento ele manda se encontrar com Esaú. O que ele pensa? Se Esaú matar essa parte do acampamento, vai sobrar uma outra parte. Ou seja, não extraia água de um único barril. Tenha vários barris. Eu sei que muitos de vocês têm muitas vezes apenas uma fonte de renda. E se esse cavalo cai no meio do asfalto? Acabou a única fonte de renda de vocês?
Então semeiem. Vamos procurar novos negócios para vocês fazerem. Quem aqui está entendendo, diga eu. A prosperidade mora na semente. Plante. Quinta lição. Eu estou muito preocupado com o horário. Posso continuar mais, sábios? Sim ou não? Quinta lição. Obediência à lei. Lei com L maiúsculo, porque é a lei de Deus. Lei de Deus. Você acreditando ou não, mas o fato de você obedecer à lei de Deus te traz mais prosperidade. Te traz mais prosperidade o simples fato de você obedecer à lei de Deus. Natanael, mas eu vou ter que voltar para a lei de Deus? A lei de Deus fala que eu não posso roubar e eu não roubo. A lei de Deus fala que eu não posso matar e eu não mato. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a lei de Deus é uma proteção. Não é algo que nos tranca, nos limita. Nos protege. Inclusive, na lei de Deus, a maioria dos mandamentos, elas têm um não, né? Não matarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás aquilo que é do próximo. Esses nãos protegem você. Nós nos acostumamos sempre com os sims na nossa vida, né? Por isso que hoje, para muita gente, é difícil de dizer não. Mas lembrem-se que o não é uma proteção de Deus para as nossas vidas. Quem é que está presente para isso? Ok? Lei de Deus. Os sábios dizem, aquele que cumpre a Torá, apesar da pobreza, ou seja, aquele que é pobre e cumpre a Torá, daqui a pouco ele vai cumprir a Torá na riqueza. Esse é o caminho da pessoa que cumpre a Torá, que cumpre as leis de Deus. Mas aquele que não cumpre a Torá, estando rico, daqui a pouquinho é o final dele. Ele vai deixar de cumprir a Torá, estando pobre. O que vocês preferem? Está para vocês. Sexta lição, anota aí. Não roube de Deus. Eu falo algo, cuide do business de Deus e Deus cuidará do seu. Eu falo isso, muitas pessoas ficam muito chateadas comigo. Eles falam, Natanael, tem como barganhar com Deus? Tem como ser um sócio com Deus? Presta atenção, Deus é o investidor, mas vocês é como se fizessem o financeiro na empresa. Como que vocês têm usado os investimentos que Deus fez? Como que vocês têm utilizado toda a prosperidade que Ele faz chover sobre as mãos de vocês? Quando a gente fala sobre a sociedade que você tem com Deus, a única coisa que Ele te pede na sociedade é devolva 10%. Eu sei que muita gente torce o nariz quando eu falo sobre isso, mas eu estou falando de dízimos. E se vocês querem saber, um dos maiores segredos dos judeus para a prosperidade é dizimar. Vocês podem prestar atenção em pessoas que não são nem religiosas, não são judeus, não são cristãos, não são religiosos. Grandes empresários, eles têm o conceito de tirar 10% da renda deles. E aí esses homens que não são religiosos, eles fazem algum tipo de caridade ou entregam para alguma instituição. Eu preciso conscientizar isso em vocês. Se vocês querem realmente prosperar, vocês precisam preparar esse caminho para que vocês, de fato, consigam ter uma base sólida para sustentar a prosperidade. Porque se você não tiver uma base sólida, você quer construir um grande edifício, esse edifício, quando passa um vento, ele vai ser rapidinho destruído. Um outro conceito que nós temos para não roubar de Deus é tzedakah. Tzedakah em hebraico é justiça. Aqui no Brasil, não erroneamente, mas de forma um pouco pobre, traduziram tzedakah para caridade. Fazer caridade. Mas justiça é como se nós estivéssemos sendo usados pelo próprio Deus, é como se o próprio Deus estivesse fazendo algo para uma pessoa. E de fato Ele está fazendo, através das nossas vidas. Vocês entendem isso? Se eu encontro uma pessoa na rua, por exemplo, que é necessitada e precisa comer, eu dou uma esmola para ela. Mas tzedakah vai muito além disso. Tzedakah é um ato de justiça que eu faço transformando o mundo com as posses que Deus me deu. Uma história diz que um homem necessitado encontra um rabino na rua, um rabino muito honesto, muito justo.
E aí ele fala, olha, eu preciso de comida, minha família, eu estou desempregado, minha família precisa comer. E aí o rabino, e de forma muito honesta, o rabino fala, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, eu não tenho dinheiro. Eu te peço desculpas, mas eu não posso fazer nada por você. E aí o homem fala, o simples fato de você me considerar um irmão já tirou minha fome. Isso é fazer justiça. Tzedakah não engloba somente você dar grana na mão das pessoas. O judaísmo fala que tzedakah não é feita só para os ricos, não é feita só para os pobres, é feita para os vivos. Se você precisa visitar alguém no hospital, por exemplo, se você precisa fazer algum ato de investir o teu tempo se conectando com uma pessoa, isso é fazer tzedakah. E eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com essa mentalidade, de que quanto mais vocês dão, mais vocês têm. E quando a gente faz tzedakah, ou quando a gente dizima, ou quando a gente oferta na vida de alguém, seja o tempo, seja dinheiro, nós estamos praticando o desapego do dinheiro. E é um paradoxo. Talvez muitos de vocês já saibam disso. Mas quanto mais desapegado você fica do dinheiro, mais você tem. É muito estranho isso, mas quanto mais você pensa, mais você parece que canaliza uma energia que tranca tudo. Você fica preocupado, fica afobado, e aí muitas vezes não vem. Você fica igual a pessoa que está faltando oxigênio, pensando sempre no dinheiro. Agora, a forma de desapegar, abre mão mesmo. Abre mão de dinheiro e peça sabedoria, e aí Deus te dá de sobra dinheiro. Beleza? A prosperidade tem um irmão chamado propósito. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, sabes? Esse é o nossa última lição. Estou avançando aqui porque eu sei que vocês estão com fome. Mas quanto mais prosperidade você tem, significa que um grande propósito você tem para cumprir. Muitas pessoas têm uma visão curta a respeito do seu propósito. Elas não conseguiram identificar o seu propósito na sua totalidade. E aí eu pergunto para vocês, para o que adianta ter uma grande prosperidade se você não tem propósito nenhum? Eu sempre pergunto isso, e eu me certifico de perguntar comigo mesmo, para mim mesmo. Todos os dias eu me pergunto, por que eu estou fazendo isso? E eu quero que vocês respondam essa pergunta para vocês mesmos. Se o lançamento digital de vocês faturar os 7 dígitos que vocês querem que fature, se as empresas de vocês batam a meta de faturamento agora em dezembro, para o que vocês estão fazendo isso? Vocês só querem ganhar mais grana? O que move vocês? A prosperidade ela é como se fosse uma ferramenta, uma armadura. Ferradura é para cavalo. Uma armadura que Deus coloca em você para que você possa estar equipado e cumprir o seu propósito. José tinha um grande propósito, mas Deus precisava, primeiro, equipar José. José se conecta com o propósito, e aí a prosperidade vem de sobra para José. Salomão tinha um grande propósito. Ele foi usado para construir o templo, o primeiro templo. Nós primeiro tínhamos o tabernáculo, depois nós tivemos o templo de Moisés e depois o templo de Herodes. E os meus irmãos estão lutando para construir agora o terceiro templo. Vai dar uns probleminhas? Vai, mas eles estão lutando para construir o terceiro templo. Toda prosperidade tem um propósito. A gente erra quando a gente busca a prosperidade e não busca primeiro o propósito. Então, a 7ª lição, eu quero que vocês anotem aí. Encontrar meu propósito. Eu sei que agora eu abri na cabeça de vocês um buracão aí, né? Vocês estão se perguntando, tá, Nathanael, tá falando sobre propósito. Vocês gostaram dessa foto, pessoal? Eu que fiz essa foto. Rodolfo tá aqui, não? Gostasse da foto, Rodolfo? A nossa alma divina, ela carrega um propósito. Mas é minha e sua missão achar esse propósito. Eu sei que vocês, muitos empresários aqui, vocês começaram o business de vocês, às vezes numa aventura, vocês não imaginariam a proporção que ia tomar o business de vocês, e aí vocês acabaram seguindo o fluxo daquilo que vocês estavam fazendo.
E talvez hoje muitos de vocês, quando eu começo a falar sobre isso, vocês começam a pensar, puxa, por que realmente eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Por que eu estou trabalhando tanto? O que eu quero alcançar? E mais, por qual motivo eu quero alcançar tudo aquilo que eu quero alcançar? Eu não contei algo para vocês, em 2008, mais ou menos, eu tinha um canal no YouTube que já continha alguns milhares de visualizações. E eu me sentia frustrado porque eu estava só copiando alguém. Eu via uma modinha na internet e aí eu copiava alguém. Em 2008, o YouTube começou aqui no Brasil em meados de 2007. Em 2008 eu já tinha um canal no YouTube. Fazia uns vlogs sem qualquer tipo de assunto, aleatório. Aí eu pensei, enquanto eu não tiver um propósito claro na minha vida, eu vou excluir tudo. E aí eu decidi excluir tudo. Eu decidi excluir literalmente tudo. Até que eu comecei a me envolver com os bastidores de lançamentos digitais, em meados de 2013, 2014. Já faturei 5 em 7 num produto físico, não era nem produto digital, era produto físico. Eu já fiz muita coisa, só que no final do dia eu acabava não fazendo nada. Eu falei com o Rodolfo no começo, eu já fotografei, eu já filmei, eu já escrevi copy de páginas, eu já rodei lançamento, eu já fiz tráfego, cantava, dançava, apresentava, não dava certo em nada. No final do dia, eu não tinha uma direção. Eu não tinha um propósito para seguir. E aí, isso tudo começou de fato a me incomodar. Isso começou a me perseguir. E aí, enquanto eu não ativava o meu propósito, eu só patinava. Por quê? Porque o dinheiro ele não vai mover propósito. Você pode ter muita grana, mas ele não vai mover propósito. Enquanto o propósito, sim, move dinheiro. E por que nós estamos falando de fato sobre prosperidade? Porque você precisa se conectar com o seu propósito, que é muito mais poderoso do que a prosperidade que você pode receber. Você não imagina o quanto de prosperidade tem liberado para você, o quanto de riqueza tem liberado para você, quando você se conecta com o seu propósito. Em 2013, eu ouvi a frase de um grande amigo meu, que de fato começou a mudar alguma coisa aqui dentro na minha mentalidade. Eu tinha um problema, que era, eu não sei meu propósito. Isso começou a me incomodar, isso começou a me deixar amargo. Quanto mais coisas eu fazia, mais eu não fazia nada. Isso de fato era algo que me incomodava. Eu nunca contei isso, mas isso me incomodava demais. O fato de eu fazer um monte de coisa. Eu cheguei já a fazer curso de hambúrguer. Acho que vocês não sabiam disso, né? Eu fiz curso de hambúrguer, ensinei um amigo meu a fazer hambúrguer, ele foi lá e abriu uma hamburgueria na nossa cidade. Eu realmente me dedicava, mas eu não abri uma hamburgueria, né? Graças a Deus. Parei com isso. Mas prestem atenção, esse amigo falou, o seu problema, ele vai te levar diretamente para o seu propósito quando você for curado desse problema. Ele é um amigo muito sábio, vai fazer 80 anos agora em outubro. Então, na sua sabedoria, ele me falou isso. E aí, quando ele ativa isso na minha mente, eu pensei, qual o problema que eu tenho que de fato pode me encaminhar para o meu propósito? E aí eu comecei a buscar. Eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a buscar. Eu preciso encontrar o meu propósito. Eu preciso encontrar para o que eu nasci. Eu preciso encontrar no que eu realmente sou bom e onde Deus quer me usar. Quanto maior o propósito, maior a prosperidade. O seu business, de cada um de vocês aqui, é uma ferramenta para a expansão do reino de Deus aqui na Terra? É uma ferramenta para a expansão e estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra? Quanto maior o propósito, maior a prosperidade? Deus fala através da boca de um profeta dizendo que o meu povo peca por falta de conhecimento. Quando a gente pensa sobre
falta de conhecimento, nós lembramos de falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da Bíblia, falta de conhecimento do que, na verdade? Falta de conhecimento, inclusive, do seu propósito. Você não se esforça para correr atrás da essência que Deus plantou no seu código-fonte, você não ativa a prosperidade, você vive patinando. Um filho de Deus que está alinhado com a vontade do Pai, os esforços mínimos ele vai alcançar sempre grande resultado. Mas se você não está alinhado com a vontade do Pai, você tenta técnicas, você tenta vários métodos e você só patina. Bom, eu sei que depois de eu falar tudo isso para vocês, essa pergunta é a pergunta que mais me fazem no meu Instagram, no meu direct, nas caixinhas de perguntas. Natanael, como eu encontro o meu propósito? Como que eu encontro o meu propósito? A primeira coisa que eu recomendo, faça perguntas. Faça perguntas para você mesmo. O fato de você ter dentro de você um desconforto, esse desconforto gerado no seu coração, de saber para o que você nasceu, o que você está fazendo, qual direção que você vai seguir, para onde você está indo, já mostra que você está chegando perto do seu propósito. Isso é um bom sinal. Não precisa se afobar, mas é um bom sinal de que você está próximo de encontrar o seu propósito. E para isso, dentro da minha mentoria, eu sempre faço isso de forma mais profunda, mas eu quero muito aconselhar vocês aqui hoje, porque não adianta eu só passar vários conhecimentos e não ter uma parte prática. Mas eu quero dar 3 conselhos para vocês. Não tem slide, então vocês vão ter que anotar. O primeiro conselho, abrace os seus problemas. Abrace os seus problemas. Presta atenção em algo que aconteceu com você, talvez algo que aconteceu desde que você era criança. Algum trauma que você passou, e para algumas pessoas isso pode ser bem pesado. Alguma dificuldade que você lembra que você tem, talvez você tenha essa dificuldade até hoje, você precisa de cura nessa área. Essa frase que o meu amigo falou, alguém aqui no Brasil, não sei se ouviu essa frase do meu amigo, porque eu ouvi em 2013, e aí eles pegaram e transformaram em: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Muitas pessoas aqui no Brasil falaram, e eu acabo não sabendo quem foi o autor dessa frase, mas é verdade. Muitas vezes um problema que você tem, ele pode estar apontando para o seu propósito e você nunca percebeu isso, até hoje. Então presta atenção em um bloqueio que você tem. Abraça esse problema que você tem. Se você não tem cura desse problema, busca resolver. Talvez essa seja a área onde você mais vai ser usado. O segundo conselho, identifique os seus talentos. O que você lembra de fazer bem, que você já se destacava? Talvez na sua escola você fazia algo que todo mundo percebia. Puxa, esse cara é bom nisso. Essa menina é muito boa nisso. O que você faz que para você é muito fácil? Talvez um talento que você tem é o seu propósito disfarçado de um dom, mas você nunca achou. Você só achou que tem facilidade para fazer alguma coisa. Presta atenção nisso, começa a ficar mais presente para isso a partir de agora. E o terceiro conselho, se coloque no caminho da execução. Quando Deus chama Abraão para sair da terra da parentela dele, ele fala, Lech Lechá, olha para a essência, olha para dentro de ti. Alguns versículos à frente, a Torá fala, e Abraão baixou a cabeça, pegou a mulher, pegou os filhos e foi. Deus fala que era para ele sair do ambiente dele, Deus fala que iria no futuro mostrar a terra que ele deveria ir, e Deus fala qual o propósito de Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Tá aqui, eu já entreguei o mapa mais ou menos para ti aqui. Agora, Abraão, o que tem que fazer? Abraão pega tudo e sai. Identifica os seus talentos, abrace os seus problemas e se coloca no caminho da execução. Natanael, o que é me colocar no caminho da execução? Primeiro de tudo, você vai estar presente para esses conselhos. Você vai se aproximar de pessoas que você sabe que, como builders, por exemplo, ambientes que um ou outro possam ser lapidados, como ferro afia o ferro. Você vai buscar conselheiros para que você consiga se colocar no caminho da execução. E no caminho da execução, eu posso garantir para vocês, eu já vi isso acontecendo muitas vezes, o seu propósito é revelado. O mar não estava aberto quando o povo chegou lá. O mar se abriu quando o povo chegou. Quando o povo chegou, se colocou, agora é hora de abrir o mar, vamos abrir. Não estava esperando eles abertos já.
Moisés, tira o pessoal do Egito, o mar já está aberto. Não. O maná não estava chovendo no deserto quando eles chegaram. Não. Chegaram no deserto, agora precisa de maná, vamos fazer chover. Não tinha água fluindo da rocha no deserto. Quando eles chegam no deserto, eles precisam de água, a água começa a fluir da rocha. No caminho da execução, o seu propósito é revelado. Agora, você está disposto a se colocar no caminho da execução? Quando a gente fala sobre posicionamento nas redes sociais, posicionamento no seu business, posicionamento com a sua marca, nós temos algo muito interessante. Muitas vezes nós estamos olhando sempre para a tendência, né? Qual é a tendência? O que o algoritmo está querendo dizer? A verdade é que tendência passa, mas essência fica. Sabe, eu posso garantir para vocês que o meu business teve uma virada que eu não conseguia imaginar que eu poderia ter quando eu ativei a minha essência que estava aqui dentro de mim. Eu sou judeu, eu faço parte de uma comunidade judaica que acredita em Yeshua, e eu nunca misturei conteúdo espiritual com conteúdo profissional. Eu nunca vivi por princípios, nunca tive medo, nunca tive vergonha. Mas eu pensei, aqui eu falo sobre branding, eu falo sobre posicionamento, eu quero deixar isso bem claro aqui para as pessoas. Até que uma vez eu pensei, e se eu falar alguma vez sobre espiritualidade? Sobre o Deus que eu acredito? Sobre o Filho de Deus que eu acredito? Bom, eu não tenho como dizer para vocês assim, ó, deu certo, mas eu estou aqui hoje exatamente por causa disso. Se eu falar que deu certo, eu sou muito prepotente de falar isso. Mas eu estou aqui exatamente hoje porque aconteceu isso na minha vida. Quando você vive por princípios, essa é uma das armas mais poderosas para você fazer negócios. Quando você vive por princípios. Quando você deixa seus princípios claros, você é uma pessoa que as pessoas identificam que precisam se conectar com você. Se você, com a sua marca, não se posiciona, você perde espaço. Muitos outros concorrentes de vocês, até agora, eles estão se posicionando. Eles já identificaram o propósito, eles já estão plantando sementes, mas você muitas vezes pode estar perdendo espaço caso você não se posiciona. Sábios, é 9h30, eu até passei um pouquinho do horário. Eu tinha mais algumas histórias para falar para vocês, mas nós vamos nos encaminhar para o final. Eu sei que eu descarreguei muita informação aqui na cabeça de vocês. Eu tenho um amigo que ele fala que a cabeça chega a doer, às vezes, quando fica muita informação aqui. E eu estava muito preocupado com isso. Eu preparei tudo isso para vocês há alguns dias já. Eu fiquei pensando sobre vocês e orando sobre o que a gente ia fazer aqui, conversando com o Eterno. Mas, mais importante do que tudo, eu quero que vocês saiam daqui totalmente incomodados. Totalmente incomodados com continuar vivendo da maneira que vocês estão vivendo. Muitas vezes sem saber a essência, sem saber o propósito e principalmente sem saber a direção que vocês estão seguindo. Eu gostaria muito que vocês fizessem essas perguntas. Para o que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? Eu quero colocar a minha vida à disposição. Eu trabalho exatamente com isso. É louco eu falar isso para vocês. Há 15 anos atrás eu não imaginava que eu ia falar assim, ó. Hoje eu auxilio empresários a identificar propósito. Mas o meu problema, ele conhecia muito bem o meu propósito. E o meu propósito é ativar propósitos. É exatamente isso. Presta atenção em você. Se você precisar de algum conselho, tome conselhos, por favor. Eu sou um desses conselheiros, mas se você precisar, tome conselhos. É importante que você descubra o seu propósito. Quanto antes você descobre, antes você prospera. Tudo vai começar a ficar mais fácil, tudo vai começar a fluir mais no seu business quando você se conecta com o seu propósito.